Boa noite, boas-vindas aos estudantes da nova edição do curso Lab Moda Mais do Instituto Ecotesse, que é uma ONG que atua há mais de 17 anos promovendo a moda sustentável, responsável e ética na cadeia produtiva. Nessa edição, novamente temos o apoio da PVH Foundation e parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. Os encontros online fazem parte do nosso curso de Moda e Empregabilidade, onde recebemos profissionais inspiradores das mais diversas áreas e que vão dividir com nossos alunos a trajetória, suas experiências, visão de mercado e principalmente seus questionamentos do mercado. A nossa convidada da semana é a Mayara Lasso, especialista em RH, e quem irá conduzir essa conversa de hoje será nossa educadora Jaqueline Golim. Vamos lá? Boa noite de novo aqui, muito feliz que vocês estão, todos e todas e todes. Aqui estamos em 30, maravilha, meu coração vibra alto. Já falamos sobre emoções, então vocês já sabem como eu estou me sentindo, né? Hoje, antes da Mai começar, quero só lembrar uma coisa, como é importante a gente criar vínculos, não só network, a gente vai falar isso lá na frente no nosso curso, mas como é importante a gente criar vínculos reais, né? A Maia é uma querida que virou amiga depois com o passar do tempo, que trabalhou comigo, ela vai se apresentar, mas é uma conexão real, sabe? Viva. Então é muito importante quando a gente for trabalhar ou estudar em qualquer lugar, o quanto que a gente consegue ser real, conexão real, porque aqui não são só duas profissionais, são duas seres humanas, né? Que se conectarem ali com os seus valores e tudo mais. Antes da gente começar, quem não está dentro do ônibus, quem não está, não pode pegar uma folha, tá tudo bem, mas depois para a gente refazer isso. Mas pega uma folha, porque tudo que a Mai vai falar, a gente já pode fazer nas algumas anotações. Eu vou pedir que vocês dobrem ela em 4, porque o que a gente vai falar hoje vai ser muito utilizado na próxima aula no exercício prático, tá? Então, Mai, a palavra é sua. Obrigada, Jaque. Boa noite a todos, boa noite a todos vocês. Eu estou muito feliz de estar aqui participando, podendo agregar, contribuir aí para o desenvolvimento de vocês. Eu acho que é muito importante e falar sobre uma ferramenta que eu particularmente gosto muito, que é a ferramenta, né, a metodologia DISC. E antes, para iniciar, como a Jaque pediu, né, se vocês tiverem a possibilidade de dobrarem uma folha ao meio em 4 partes, para a gente dar um início, vocês vão entender lá para depois poder fazer a conexão, né? Eu vou dar andamento aqui, vou compartilhar a tela aqui com vocês, mas antes vou me apresentar olhando aqui para vocês. Eu sou a Mayara, eu tenho 33 anos. Hoje trabalho como analista de recursos humanos numa empresa de tecnologia. Comecei lá como estagiária e fui aos poucos me desenvolvendo e crescendo, nunca parando de estudar, né? Me reciclando aí. Sou formada em relações públicas, também estou estudando hoje administração e sou formada também como analista de ferramenta DISC, tá? Na metodologia DISC. E vou compartilhar aqui um pouco com vocês, para vocês poderem entender mais a fundo como que essa ferramenta funciona, tá bom? Tô um pouco rouca, peço desculpas, que eu falo pouco, né? Mas eu prometo que vai ser bem produtivo. Vou subir aqui a apresentação, eu só queria saber se vocês conseguem visualizar, tá bom? Já tá aparecendo, Mai. Tá ótimo. Bom, então vou iniciar com análise de SWOT, que eu não sei se vocês já ouviram falar ou se vocês já conhecem, tá? Mas ela é uma ferramenta muito importante que serve como guia para tanto para módulo pessoal, social, profissional, para a gente poder ter um guia de desenvolvimento. Na tradução, o SWOT ele é conhecido como FOFA. Por quê? Ele é um conceito, de maneira bem simples e resumida, tá? Ele é um conceito que consegue, através de um quadrante, poder proporcionar a gente uma visão ampla, uma estrutura ampla de onde a gente está, onde a gente quer chegar. Então, através dessas 4 siglas, que é forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, a gente consegue ter essa visão
em busca do nosso desenvolvimento de uma forma mais simples de a gente se planejar, tá bom? Então, para a gente poder entender, força, ela se refere a iniciativas que estão ali focadas no nosso desempenho. Então, o que eu faço bem hoje? Quais são as minhas forças? Seja no âmbito social, no âmbito profissional, né, na faculdade, enfim. O que eu hoje estou fazendo bem? Anota lá nesse primeiro quadrante. No segundo quadrante, vem ali as fraquezas. Elas se referem a iniciativas que a gente está com baixo desempenho e a gente sabe que a gente consegue melhorar. A gente só precisa daquele norte, né? Então, o que eu posso melhorar? O que eu estou fazendo hoje que eu gosto de fazer, eu sou bom nisso e eu posso melhorar? As oportunidades, ela é o resultado da força com a fraqueza, e aí você unindo ali, somando esses dois, você tem essas iniciativas, essas oportunidades que vão te dar essa melhor posição competitiva, seja nesse mercado, seja nesse desenvolvimento. Então, qual recurso que eu posso usar hoje, que está ao meu alcance, que é uma oportunidade que pode fazer eu evoluir nessa fraqueza e nessa força que eu tenho hoje. E por último, vem as ameaças. As ameaças, elas entram como alguns problemas ou coisas que não são tão positivas, e elas são ameaças externas. Então, coisas externas que costumam estar fora do nosso controle, que a gente pode observar ali, colocar dentro desse quadrante e tentar trazer posições para que elas possam ou ser excluídas dessa parte, desse desenvolvimento, ou trazer ela para outros quadrantes, trazer de ameaças para uma oportunidade ou de ameaças para um ponto de força ali para o nosso desenvolvimento, tá? Para ajudar vocês, eu trouxe aqui algumas perguntas. E aí, se vocês já quiserem ir preenchendo essa folha, facilita ali na hora de você construir o seu PDI ou seu plano, né, de desenvolvimento individual, ou também trazer ali como uma base de você olhar, agora eu consigo entender aqui o que está se passando, por que eu não estou conseguindo subir esse degrau. Então, vamos falar primeiro das forças. Primeira pergunta, o que você faz bem? Definir ali pelo menos 3 habilidades que hoje você reconhece que faz bem para o seu desenvolvimento, para o caminho que você quer seguir. Qual recurso hoje você possui e que você pode aproveitar, que é um ponto positivo? Então, você coloca ali 3 recursos hoje que te faz caminhar, né, subir esses patamares. E também é legal trazer as informações de fora, fazer aquele brainstorming, sabe? Aquele catadão de informações. Então, o que as pessoas de fora, elas acham que você faz bem? Porque, às vezes, a gente não tem esse olhar, né? Eu acho que eu não faço nada bem. Ou então, eu não consigo pensar aqui em o que faço bem hoje. Então, eu vou te chamar ali 3 amigos, seja amigo, família, professor, o que eles observam que você faz bem hoje? Traz assim, por exemplo, eu sei que aquele meu amigo, quando ele precisa montar uma apresentação, ele sempre me procura. Então, eu acho que ele acha que é isso que eu faço bem para ele. Então, é bom trazer esses pontos também de externos, né? Que facilita também nesse olhar. Oportunidades. Quais são as oportunidades externas que você se identifica hoje? Quais são as tendências do mercado de desenvolvimento que estão ao seu favor hoje? Olha, sou bom nisso, eu já me preparei para isso, já busquei informações, um vídeo no YouTube sobre isso. Então, eu sinto que isso aqui são oportunidades externas que estão proporcionando um bom desempenho para mim. As ameaças. Então, a ameaça, ela pode vir de um concorrente, tá? Ou de alguém que já está num patamar mais à frente que você, num cargo ou num lugar mais à frente, numa posição mais à frente, e que você pode usar como inspiração também. Então, como que essas pessoas buscaram se atualizar? O que elas procuraram? Que curso? Que vídeos? Que livros elas buscaram para se atualizar, para se reciclar?
né? Então, estar sempre de olho nesse mercado. Observar a sua trajetória de desenvolvimento e observar também assim, será que estou na direção que quero seguir ou estou só seguindo o fluxo? Porque para essa posição eu vejo que todo mundo está fazendo isso. Será que é algo que é importante para mim? Ou não? Estou fazendo porque todo mundo está fazendo. Então, ter esse olhar também, tá bom? E por último, as fraquezas, que eu acho que esse é um dos quadrantes mais importantes, porque é daí que a gente consegue observar o que a gente precisa melhorar para a nossa evolução. Então, o que eu posso melhorar? Qual que é o meu ponto fraco? O que os outros acham que são essas fraquezas? Perguntar para esses amigos, para esses familiares, pessoas próximas a vocês. Onde que você tem menos recurso que os outros? O que os outros estão fazendo que eu posso adaptar para mim, né? Então, sempre buscar essas informações, tá? Eu acho que é um bom momento ali para a gente poder ter esse autoconhecimento do que a gente quer, do que a gente espera para a gente e o que a gente pode melhorar também, tá bom? Tendo isso, preenchendo esses quadrantes, a gente já entra na metodologia DISC, tá? E aí eu Mari, Oi. é que eu tô como office, tá? Ainda tá trocado como Jaque, mas só para eu ir fazendo um link dentro da sala. Tá ótimo. Gente, antes da gente entrar para o DISC, o quanto, vamos pensar assim, ó, de 0 a 10, o quanto que hoje vocês conseguem responder essas perguntas? Por exemplo, o que eu faço bem? Põe aqui no chat pra gente, só pra gente ter uma ideia. De 0 a 10, o quanto vocês já conseguem, de 0 a 10, a responder essas perguntas? Por exemplo, força, o que eu faço bem? Quais são os recursos que eu tenho forte? Carlos, 10. Oportunidades. Quais são essas oportunidades que estão externas? A gente está falando só de trabalho? Não, a gente está. Peraí, que eu vi um 15 aqui. É isso? 15 mesmo? Estão brincando. Bom, quem que eu tenho de ameaça? Quando a gente fala de concorrente, será que quando a gente fala também de concorrente, os parceiros de mercado, né? O quanto que eles já caminharam que eu já olhei para essa estrada deles, né? Porque muitas vezes a gente olha como concorrente só aquele que está melhor do que a gente. Mas não, concorrente é aquela pessoa, aquela empresa, aquele parceiro de trabalho, que já caminhou um caminho que para mim ainda é novo. Eu já olhei para essa história, já olhei isso com esse olhar. E aí, quando a gente fala da fraqueza, igual a Mai falou, muitas vezes a gente fala assim, ó, qual que é o meu ponto fraco, né? Mas um ponto fraco que não é aquele que te derruba, é aquele que te molda, né? Então, o que eu, dentro das minhas características, tem algo que eu não sou tão fortalecido, não é meu ponto mais forte, mas eu posso melhorar? Quanto que vocês conseguem responder isso? 9, 6. Tem um 15 aqui, que arrebentou a boca do balão. 8, 10. Legal. Então, vou fazer o seguinte, já que a nota tá bem alta, eu vou pedir para dentro desse quadrante, que é algo que a gente vai pôr na próxima aula, escreve um item. Esse eu tenho que refletir mais para ver as fraquezas. Legal, Gi. Dentro desses 4 quadrantes, coloca uma única coisa que é forte. Vamos dar 2 minutinhos aí. 19, 18, 2 minutinhos. O que você faz bem? Mas, se você puder voltar só naquele slide, isso, para ajudar a preencher isso. Vamos pôr nesse primeiro quadrante. O que você. Primeiro, forças, né? O que você faz bem? Ou o que as pessoas acham que você faz bem? Uma coisa. Depois, oportunidades. O que tem em torno de mim que eu posso aproveitar? Aqui eu não vou nem pedir para ser só o lado profissional, tá? Pode ser o pessoal, tá? Pronto, ameaças. Já que é para jogar no chat? Não, Ou põe é... nessa folha Tá. que a gente pediu para dividir em 4. Então faz um
um SWOT, ou pode pôr fofa, que é a tradução, mas põe só uma coisinha dentro de cada um para a gente já ir praticando para a próxima aula. E aí, legal, agora vamos entrar para as fraquezas, né? O que os outros acham que são suas fraquezas? Às vezes as pessoas nos dão um feedback e a gente não faz nada com isso, mapeia. Mais um minutinho. Boa. Ótimo, agora a gente vai entrar na metodologia que a Mai vai explicar bem detalhadinho pra gente. Bora lá. Vamos então para a metodologia DISC, tá? A ferramenta DISC, ela auxilia, né, a gente a ter uma compreensão sobre os diferentes padrões de comportamentos dos indivíduos, das pessoas. E aí é muito legal entender que comportamento não é o mesmo que personalidade. Então, quando a gente recebe a devolutiva da DISC e a gente vai explicando sobre o comportamento dessa pessoa, que através de um questionário, né? Essa pessoa responde o questionário e ela tem essa devolutiva. As pessoas elas vão falando: nossa, você está me descrevendo. Nossa, o que que aconteceu? Que bruxaria é essa? Você sabe tudo sobre mim. Como eles falam muito assim, é um zodíaco, né? Parece que é um horóscopo. E não, porque não é uma metodologia, uma ferramenta que vai analisar personalidades, tá? Ele vai analisar os comportamentos. Diferente da personalidade, o comportamento ele pode ser alterado, ele pode ser adaptado. Uma personalidade não. Dificilmente uma pessoa que é introvertida, ao longo da vida, ela se torna uma pessoa extremamente extrovertida, né? Por isso que é diferente, tá? Então, é muito importante a ferramenta DISC, as pessoas realizarem, né, essa ferramenta e esse questionário para elas poderem entender qual é o seu perfil, ter aquele autoconhecimento, né? E isso ajuda a você entender em qual quadrante você mais se destaca e entender também como rege ali em algumas circunstâncias o que potencializa para o seu dia a dia, seja no âmbito pessoal ou profissional, e quais comportamentos que você tem hoje que precisam ou necessitam de uma mudança. Não porque são errados, mas porque vão te potencializar em certos ambientes da sua vida, tá bom? Então não existe o certo ou o errado. Eu sou I, eu preciso mudar porque o I não é o comportamento correto. Não, todos os comportamentos, eles são avaliados de uma forma positiva e também de uma forma de índices de desenvolvimento, tá bom? E aí eu vou mostrar ao longo para vocês. Vou explicar também que teve um criador, né? Então, o pioneiro foi o William Moulton Marston, tá? Ele foi o pioneiro, a pessoa que iniciou ali as pesquisas sobre o desenvolvimento humano comportamental. Então, ele tinha prazer de identificar os comportamentos humanos, tanto prazer ele tinha, ele era formado em advocacia, mas ele também era um pesquisador da Universidade de Harvard, tá? Formado em psicologia também. Então, ele tinha esse lado dele, onde ele queria entender o comportamento humano. Por que as pessoas, ao longo da vida, se adaptavam conforme as suas necessidades e em diferentes ambientes, tá bom? Lá para frente, ele também, através, né, dessas pesquisas, ele desenvolveu o livro dele, né? Ele criou ali o livro que chama As Emoções das Pessoas Normais, ali na tradução, onde ele fez diversas pesquisas e conseguiu formular em um quadrante. Então, existem 4 tipos de comportamentos onde eles nivelam, né, ao longo da vida das pessoas. Mais uma curiosidade aqui para vocês, William Moulton Marston, ele foi o criador
desse aparelho aqui. Eu não sei se vocês já ouviram falar, se alguém aqui chuta o que é esse aparelho. Tem alguma ideia? Detector de mentira? Exatamente, ele foi o criador do detector de mentiras, que existe até hoje, e ele contribui muito aí para o mundo, né, forense, até hoje é utilizado. Ele tem cerca de 90% de conformidade nos seus testes, né? Então ele é bem eficaz na maioria das vezes. E ele também, por ser um grande inventor, também criou e ajudou aí a DC, na época, a criar a Mulher Maravilha. E aí foi ele que inventou o laço da verdade da Mulher Maravilha, que quando ela enlaça ali algum vilão, alguma pessoa, a pessoa ela enlaçada só consegue falar a verdade, né? Então essas são algumas curiosidades. Ao longo dos anos, tá? Ele não foi o criador do questionário, o William Marston, tá? Ele foi o pioneiro ali onde ele trouxe através do livro, e com esse livro, anos depois, né, nos anos 70 aproximadamente, o Dr. Walter, né, Walter Clark, foi quem criou o questionário, e esse questionário ele foi sendo aprimorado até os dias de hoje, tá bom? Então, eu não sei se a Jaque já chegou a passar para vocês, né? O quadrante, ele é denominado em 4 letras, que seria dominante, influente, estável e cauteloso, tá? Então, o dominante, ele tem foco em tarefas. É aquele tipo de comportamento que a pessoa tem, onde ela é orientada a resultado. É uma pessoa mais objetiva, assertiva. Já o influente, ele tem foco em pessoas. Ele é orientado a relacionamentos. É uma pessoa mais otimista, alegre, comunicativa. O estável, ele tem foco em harmonização. Então, ele é aquela pessoa de rotina. Ele é paciente, ele gosta de deixar o ambiente mais amável, onde todo mundo trabalha a colaboração. E o cauteloso, ele tem foco em fatos concretos. Então, ele é focado em regras. É lógico, é sistemático. Gosta das coisas muito certinhas, tá? Raramente é a pessoa que foge do plano, tá bom? Aqui eu trouxe também mais visualmente para vocês terem a ideia, né? Dominância, resultado. Influência, relacionamento. O cauteloso é o preciso e a parte da estabilidade fica para colaboração, tá? Você vê que é traduzido, tá? Dominância, influência, cautela e estabilidade. E quais são esses benefícios? O porquê eu falo que todo mundo deveria fazer um teste DISC, tá? Porque ele é o começo de tudo para o seu autoconhecimento. Entendendo ali os seus comportamentos maiores, você consegue manter eles e desenvolver ele mais em seu benefício, e os pontos de atenção seria para que você pudesse criar ali o seu plano de desenvolvimento e aperfeiçoar para poder ser adaptável em qualquer tipo de ambiente, tá? Então aqui eu trouxe alguns. Melhora na comunicação, melhora ali no relacionamento, né, entre pessoas, desenvolve o seu lado liderança, se capacita também o trabalho em equipe, enfim, tem vários benefícios aí para o questionário DISC, tá bom? Os 3 pontos importantes o DISC, ele proporciona o entendimento de comportamento. Como eu disse, ele não se trata de uma avaliação de personalidade. E ele também reforça os potenciais, o que precisa se destacar de ponto positivo e o que tem adormecido ou que já está muito alto em relação a pontos de desenvolvimento também. E isso, quem vai ver o que é bom e o que não é bom é vocês, tá? Não é ninguém que vai olhar o seu resultado DISC e vai falar, olha, eu tô vendo aqui que isso aqui você precisa melhorar. Não, é uma ferramenta de autoconhecimento mesmo, tá bom? Aqui eu trouxe só um gráfico para vocês terem uma noção de como é esse relatório. Então, no final, geralmente são feitas de 30 a 120 questões, depende muito do tipo de questionário, tá bom?
E esse questionário, ele tem esse tipo de relatório. Então, vem um perfil natural, que representa quem você é. Então, esse é o perfil onde ele vem cru. Quem a Mayara é? A Mayara, ela tem um alto D, ela tem um S, um I e um C nivelados, então está mediano. Ela é um perfil autodominante. E o perfil social. O perfil social é aquele perfil onde você se adapta. Então, o seu perfil natural não é o mesmo que você, por exemplo, age com os seus amigos, que não vai ser o mesmo que você vai agir dentro de um ambiente de trabalho, que não vai ser o mesmo que você vai agir numa academia. Então, ele vai ser modificado. E o resultado diz que ele traz isso. Ele traz ali no resultado final o seu perfil adaptado. E é através desse perfil adaptado que a gente faz ali o pressuposto do que é pró, do que está em nível de desenvolvimento, que você pode melhorar, é através dessa somatória, tá bom? Então, a gente conseguiu ver que mesmo no perfil social, onde o meu D, ele baixa bastante, aqui, ó, e o I, ele aumenta, no perfil adaptado, o meu D, ele continua sendo maior. Então, ele é o maior, o meu comportamento de alto nível aqui, tá bom? Ô, Mai, deixa eu fazer uma pergunta aqui, ó. Até antes de você entrar na explicação de cada D, que você já deu, se você puder até voltar um pouquinho naquela parte das palavras, vou lançar um desafio aqui para vocês. Vocês já conheceram todos os nossos professores, então eu, a Lia, a Tati, a Lívia. Quem mais que a gente tem de fixo? Nós 4, né? E a Ju, vamos pôr a Ju também, que a Ju de vez em quando aparece lá, vamos pôr 5. Olhando para essas letras, quem vocês acham que é D? Não escrevam, só pensam. E escrevam no papel para vocês me falarem no final. Quem vocês acham que é I? Quem vocês acham que é S? Quem vocês acham que é C? Ou seja, dominante, influente, estável e cauteloso. Chegaram aí nos nomes e nas letras? Por que eu estou fazendo essa pergunta para fazer essa provocação? A Mai está falando a seguinte coisa. Essa é uma ferramenta que eu vou olhar comportamento, certo? Quando eu observo uma pessoa, lembra quando eu falo bastante na sala das palavras grávidas, eu olho o comportamento dessa pessoa? Então, assim, ó, observando o comportamento, no geral, Sofia, no geral. Então, assim, ó, olhando os nossos comportamentos dos professores, não vou nem falar do de vocês agora, mas olhando os professores, quem está em cada quadrante desse? Por quê? O que a gente precisa treinar? A gente precisa treinar o olhar de observador. Isso tem tudo a ver também com a aula passada das emoções. Primeiro a gente olha na gente para depois olhar no outro, tá? Então a Mai vai seguindo. Então já falou dos benefícios. Deixa eu só tirar um print desse aqui também, Mai. Opa, daqui. Não foi, mas tudo bem. Volta só mais um pouquinho. Peraí que eu vou tirar um print. Que eu sou lerda, você sabe. Pronto. Obrigada. Aí a gente vai entrar no que é cada letra, porque a Mai falou que tem três gráficos, né? O que são esses 3 gráficos? Aquilo que é o social, aquilo que eu sou e aquilo que é o adaptável. Então, vamos entrar e ver agora o que é cada uma dessas letras. A gente vai começar pelo D, tá? Então, a pessoa com alto D, ela é aquela pessoa ativa, gosta de lidar com problemas, gosta de estar sempre envolvida em desafios, e ela é descrita como uma pessoa exigente, enérgica, agressiva no sentido de eu vou em busca, eu vou ir correr atrás, eu tô nessa, conta comigo, independente se eu estou planejada ou não. Tem força de vontade, determinado, ambicioso, é uma pessoa pioneira, um alto líder, tá?
Aí eu trouxe aqui, para ajudar no quadrante também, de vocês, na estrutura daquele quadrante do FOFA, o valor à equipe. Então, para trabalho em equipe, tá? O alto dele é importante porque ele é aquela pessoa que dá a palavra final. Então, a gente sempre tem pessoas na equipe que às vezes tem receio de falar, ou às vezes tem, né, fica com o pé atrás de se expor. O alto D é a pessoa que se expõe. Então, dá a palavra final, gosta de valorizar prazos, desafia o status quo, desafia ali as regras, né? Desafia o líder, fala, não, mas por quê? Por que que a gente não faz assim? E é uma pessoa inovadora. E as possíveis fraquezas, não que sejam fraquezas, mas serve aí como exemplo, é o ponto de ser o questionador, desafiar a autoridade, colocando até no ambiente assim do lar, sabe, dentro de casa. Às vezes a mãe, o pai, a avó, o tio, olha, eu acho que não é legal você fazer isso, porque isso não dá tanto dinheiro. Eu já ouvi muito isso. Mas por quê? É o meu sonho. Então é aquela pessoa que questiona, que desafia. Atitude argumentativa, então argumenta muito, debate muito, mas qual que é o propósito disso? Por que isso? Não gosta de rotinas, então às vezes pode se complicar nas entregas, pegar, ó, tenta abraçar o mundo, pegar muita coisa para fazer de uma vez só, e isso pode ser uma fraqueza no ponto de entregas, de estar ali apoiando a equipe, tá? Ele também tem pontos que predominam em ambientes sociais, tá? Então, o alto dele tende a agir. Ele gosta de obter resultados imediatos, motivar ações, gosta e aceita com facilidade desafios, toma decisões rápidas, assume autoridade, soluciona problemas. E onde é que o alto D deseja estar? O alto D, ele gosta de ambientes onde ele possa ter poder e autoridade, onde ele receba prestígios, desafios, onde ele tem oportunidade para realizar coisas pessoais para ele, interesses pessoais, respostas diretas, onde ele possa ter autonomia, né? Onde ele possa ter oportunidade de ser promovidos, onde ele receba atividades novas, variadas, que não caia na rotina. E os pontos de atenção. Aí entra essa pessoa com alto D, o que ela precisa de um coach ou de um líder, de um mentor. Alto D geralmente precisa de pessoas que estejam ali ao lado dele para pesar, ajudar ele a pesar os prós e os contras de uma situação. Calcular riscos, ter mais cautela, estruturar um ambiente previsível com plano A, B, C, porque ele gosta de desafios, né? Pesquisar mais os fatos das coisas, ponderar antes de tomar certas decisões, não abraçar tudo de uma vez, e também apoiar ele em reconhecer a necessidade do outro. E essa pessoa precisa ali de pontos de atenção. Receber tarefas difíceis, será que isso vai ajudar essa pessoa? Entender que ela precisa de outras pessoas, estar envolvida mais, porque o alto D, por ele ter foco em resultados, às vezes ele gosta de trabalhar muito individualmente, fazer as coisas muito rápidas, para ter as entregas rápidas. E às vezes ele precisa entender que ele também precisa de outras pessoas, né? Então é muito bom que ele tenha esse ponto de atenção. Basear as técnicas em experiências práticas, sofrer de vez em quando o impacto, identificar-se com um grupo, então estar dentro de um grupo onde ele se sinta seguro, onde ele se sinta acolhido, verbalizar também motivos, o porquê que ele está chegando nessa conclusão e não só querer dar a palavra final, estar conscientes do que está acontecendo de fato no ambiente onde ele está atuando e controlar o seu ritmo, relaxar mais, sabe? Tá mais tranquilo. Às vezes ele fica muito frenético e acaba perdendo pontos importantes para o seu desenvolvimento. Os perfis dominantes. Então a gente acaba analisando alguns perfis que são assim. Steve Jobs, ele é o fundador da Apple, então ele tem esse alto D.
O Batman, que é um super-herói, ele também tem esse perfil alto D. E o Buzz Lightyear, que é do desenho lá da Disney Toy Story, ele também tem esse perfil de ao infinito e além. Eu vou fazer, eu vou acontecer, eu dou conta, né? Então, todos esses têm esse perfil de foco em resultado, tá? Em entrega. E aí eu trouxe uma frase que conecta muito com esse perfil alto D. O meu, que é o do Steve Jobs, né? O meu trabalho não é facilitar para as pessoas, o meu trabalho é torná-las melhores. Então, o perfil alto D é aquela pessoa que ela vai cutucar a outra pessoa para que ela se desenvolva rapidamente, para que ela entenda o processo dela rapidamente. Então, não é facilitar, é tornar a pessoa melhor, o ambiente melhor, tá? E aí, aqui o perfil foco e resultado, tá? Então, eles são perfis de indivíduos que possuem dificuldade em serem controlados. Eles não gostam de ser controlados ou podados por outras pessoas, tá? Trouxe um resumo aqui também de características. Então, uma característica marcante do perfil foco e resultado dominante: a impaciência e a competição. Isso entra como ponto positivo ou um ponto de desenvolvimento aí para ajudar vocês nos quadrantes de vocês, tá bom? Objetivo: dominância, independência. Gosta de trabalhar individualmente. Sobre pressão: torna-se uma pessoa muito crítica, procura defeito, às vezes defeito onde não tem, perfeccionista, fica mais individual ali nas entregas, às vezes acaba ultrapassando limites. Potencializa seus resultados com o quê? Verbalização de ideias, gosta sempre de estar opinando. Consideração pelo ponto de vista de outras pessoas e pelas ideias dos demais. Tem uma preocupação genuína também com a entrega do outro. Tem uma paciência e tem uma humildade, sabe escutar. Julga as pessoas por meio de habilidade. Então, se a pessoa sabe resolver as coisas rápidas, tá? E importância para o ambiente, seja um ambiente profissional, social, pessoal. É uma pessoa persistente, mas também muito teimosa, porque gosta de argumentar. É o famoso Zequinha do Castelo Rá-Tim-Bum, que vai ficar perguntando, mas por quê? Mas qual que é o propósito disso? Não entendi. Mas eu vou perder meu tempo nisso se eu sei que lá a gente não vai usar aquilo? Então, tem esses dois lados. E um medo. O medo desse perfil é que outras pessoas tirem proveito. E também de pessoas mais lentas, tá? Especialmente em tarefas, em entregas de tarefas, tá bom? Tem alguém aqui que se identificou, que é alto D, ou como a Jaque trouxe, né? Conhece algum professor que tem esse perfil? Pode abrir e falar, gente, rapidinho. Já vai entrar no alto I. Nossa, eu não sei se dá pra me ouvir, gente, porque eu tô com a internet um pouco ruim. Mas eu só queria dizer que a risadinha da Jaque, conforme ela vai falando sobre dominante, tá entregando muito ela. Eu vou rir em todas, eu vou rir em todas. Bom, vamos lá então, alto I, tá? O alto I, ele é um influenciador, né? Ele gosta de falar, ele gosta de se comunicar. Ele geralmente é mais emocional, então ele é uma pessoa magnética, onde ele tá, chega calorosa no ambiente, né? Consegue ali cativar todo mundo. Valor para equipe. É um solucionador de problemas muito criativo, então vai trazer coisas assim que as pessoas nunca imaginaram trazer. Encoraja, motiva todo mundo, gosta de conquistar, tem um senso de humor positivo e também sabe negociar conflitos e apaziguar as coisas de uma forma bem humorada. Possíveis fraquezas. Ele é mais preocupado com a sua popularidade do que com os resultados que vão vir a acontecer. Falta de atenção para detalhes, então, por ele ser muito enérgico, às vezes acaba passando alguns detalhes. Exagera no uso de gestos e expressões faciais. E ele tende a ouvir apenas quando é conveniente para ele.
porque ele perde um pouco o foco em alguns casos. Então, se é do interesse, ele vai prestar atenção, ele vai ouvir. Se não é, ele vai como que eu posso dizer? Vai se distanciar daquele assunto de uma forma mais rápida. Então, aqui as características que predominam, tá? Num ambiente social, enfim, profissional. Ele tende a agir contatando as pessoas, causando boa impressão, gerando entusiasmo. Então, é uma pessoa que vai entender as pessoas, que vai apoiar grupos, que vai ser participativo em ações, tá bom? Mas também, em um ambiente, ele deseja. Então, você poderia colocar ele num ambiente onde a popularidade dele, o reconhecimento dele vai ser um ponto positivo ali, ele vai se sentir assim, onde ele vai ter reconhecimento pelo público, porque vão achar ele com habilidades muito positivas para aquele momento, então, onde as pessoas vão ficar reforçando e verbalizando que ele é bom, que ele sabe fazer, então ele precisa disso. Liberdade de expressão, relacionamentos democráticos, oportunidade para ele poder verbalizar os projetos e as propostas criativas dele, onde ele vai poder estar ali para aconselhar, onde ele também vai ter uma posição de trabalho e uma condição onde ele vai conseguir trabalhar de forma favorável para ele, o que ele se sentir favorável. Então, eu preciso disso, 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 eu tenho isso, então tá tudo bem para mim. E pontos de atenção. Esse tipo de pessoa, ele precisaria de um mentor que apoiasse ele em se conectar na tarefa, porque ele dispersa com muita facilidade, buscar fatos, não ficar só no que ele escuta, né? Saber falar diretamente com a pessoa, porque tende a ficar falando com grupos e não diretamente com a pessoa que talvez ele tenha um problema. Respeitar a sinceridade, desenvolver abordagens mais sistemáticas, porque ele é muito rápido e criativo e quer elaborar de uma forma não tão planejada. Adotar uma abordagem mais lógica, porque fica com muito rodeio para falar, e dar um acompanhamento pessoal, estar mais próximo dessa pessoa. De todos os perfis, essa pessoa com alto I, ela é a que mais precisa de um relacionamento próximo desse mentor, desse professor para desenvolvimento, tá? De pontos de atenção, controlar o tempo. Se a pessoa, né, com alto D ou a pessoa com alto S for baixa, né? Tomar decisões objetivas, utilizar gerenciamento de mão na massa, ser mais realista ao elogiar demais. Então, o alto I, ele tem esse perfil de ficar elogiando muito as pessoas, ser mais realista, falar, olha, gostei disso por causa disso, e não florear muito, tende a ter esse perfil, criar prioridades e prazos, e não só planejar algo e viver ali naquele mundo criativo, né, sem os prazos, e ser mais firme com os demais, tá? Se a pessoa de alto D for baixa, no caso, quando o trabalho é em equipe, tá? Por isso que eu trouxe o D ou o S, porque são pessoas que trabalham muito bem. O alto I, ele trabalha muito bem com pessoas alto D e alto S, tá bom? Perfis influentes. Então, nós temos aqui a Angelina Jolie, o Homem de Ferro e o Mickey, tá? São pessoas cativantes, seja na sua forma pessoal, de se apresentar, ou no seu jeito de influenciar mesmo, né? De ser persuasivo. E aí eu trouxe uma frase da Angelina Jolie, que ela diz: quando eu me sinto lógica e não sigo meus instintos, é aí que eu arrumo problemas. Então, se a pessoa muito influente, que tem aquele ponto de criatividade muito alto, que gosta de inovar, que gosta de trazer muito a ideia dela para o negócio, para o jogo, né? Ela não puder fazer isso, seguir o instinto dela, e ela vê que ela está muito no padrão lógico, muito no padrão do relatório, análise,
aí ela vai se sentir desmotivada para aquela tarefa, para aquela demanda, tá bom? Então, o perfil foco em pessoas, influenciar e persuadir os outros de forma espontânea. Não é aquela pessoa que ela fica analisando outras pessoas para tentar cativar, é espontâneo, tá no jeito dela, tá? E aí eu trouxe aqui o perfil foco em pessoas, as características marcantes. Ousadia, determinação para conseguir o que quer. Uma pessoa que não tem papas na língua. Tem que falar lá com aquela pessoa? Eu falo. Eu não tenho vergonha não, eu vou. O objetivo, ter domínio sobre o seu ambiente e sobre o seu público-alvo. Sobre pressão, torna-se uma pessoa mais manipulativa, argumentativa e hostil. Potencialização de resultados, ele se potencializa com sensibilidade genuína, disposição para ajudar os demais. Julga as pessoas por meio de projeção da força pessoal, caráter e poder social. O que aquela pessoa vai me beneficiar lá na frente? Eu vou pensar nisso para poder me socializar ali naquele grupo de pessoas. Importância no ambiente, tá? Seja no ambiente social ou profissional. A importância é que essa pessoa, ela atua como uma esteira que continuamente move as pessoas. Então, ela motiva, ela engaja o ambiente onde ela está. E um medo, fraqueza, o perder o status social. Então, ela não se destacar em algum ambiente. Isso para ela é um medo, tá? Entrando agora aqui no Alto S. O Alto S, ele é uma pessoa mais calma, uma pessoa segura, segue o plano, né? É uma pessoa pouco emocional. Ah, tem que fazer? Eu vou fazer. É o que tá me pedindo, não vai se arriscar muito, não vai querer pegar mais do que ele pode, tá? É uma pessoa confiável, responsável. Não que os outros perfis não sejam, tá? Mas o Alto S, ele tem muito disso nele. Uma pessoa leal à equipe. Então, se eu precisar fazer isso, eu tenho que entregar algo e eu nem vou consultar o meu líder. Eu vou entregar mesmo porque eu sei que tá certo. Não, o Alto ele não vai fazer, o Alto S ele não vai fazer isso. Ele vai respeitar a autoridade. Então, ele vai ter essa lealdade. É mais paciente, é mais empático, gosta ali de reconciliar, né, conflitos ou atitudes negativas que ocorreram. E as possíveis fraquezas. Resistente à mudança, leva muito tempo para se adaptar a mudanças. É uma pessoa que se apega muito a ambiente, a pessoas. É sensível a críticas, então leva para o coração as coisas. E tem dificuldade em estabelecer prioridades e, principalmente, a dizer não. Tem uma certa dificuldade. Pessoas de alto S, elas predominam no ambiente. Tendem a agir atuando de forma consistente e previsível, ajudando os demais, demonstrando lealdade no ambiente que está, sendo um bom ouvinte, lidando com as pessoas de forma mais entusiasmada, querendo ouvir, querendo saber o que está acontecendo de forma genuína. E em um ambiente, ele deseja estar num ambiente onde tem a rotina, tá? Então, rotinas previsíveis, eu chego, eu faço isso, eu entrego isso aqui acontece e depois eu vou embora. Apreciação sincera, pessoas leais, onde tenha grupos, onde pessoas trabalham em grupos, que é uma pessoa que gosta muito de trabalhar em grupo, onde não tenha muito conflitos, bate-boca, tá bom? E o ponto de atenção. Essa pessoa, ela precisa de uma pessoa, de desenvolvê-la, né, para desenvolvê-la em certos pontos, seja para reagir rapidamente a mudanças inesperadas, dar o melhor de si a desafios e tarefas aceitas, ser autopromovente, não ficar esperando muito o outro pedir, então saber agir, pôr a mão na massa de forma proativa, ajudar a priorizar trabalhos, ser flexível nos procedimentos de trabalho ou atuação, seja o ambiente que for. E essa pessoa precisa saber como os esforços pessoais contribuem para os esforços
em grupo, validar valor próprio, conhecer as diretrizes das tarefas, o porquê que tem que ser feito aquilo, e incentivar a criatividade também, tá? Perfis estáveis. Gisele Bündchen, modelo, o Pantera Negra e o Sullivan. Aí eu trouxe uma pessoa real, uma pessoa que é um herói e alguém ali de desenho animado para a gente ter essa visão, tá bom? E aí eu trouxe aqui uma frase de uma pessoa alto S, que é do Pantera Negra. Devemos encontrar uma maneira de cuidarmos uns dos outros como se fôssemos uma só tribo. Então, o alto S, ele tende a conectar pessoas, tá? Ele gosta de estar com pessoas, de trabalhar com pessoas, como se fosse uma tribo só, tá bom? E o perfil do alto S é harmonizar. Então, é um trabalho de equipe, é ser mais cooperativo, é um ótimo ouvinte, não gosta muito de conflitos, então sabe gerenciar muito bem conflitos entre pessoas, é o apaziguador da turma, tá? E ele tem ênfase ali na lealdade, na sinceridade. O perfil harmonizador, ele tem características de independência, concentração e objetivo nas tarefas. O objetivo dele é realização pessoal, às vezes à custa do objetivo em grupo. Então, às vezes, ele usa ali o grupo para poder chegar numa realização pessoal, tá bom? Não que isso seja errado. Sob pressão, torna-se frustrado e impaciente, porque ele gosta de seguir rotinas, tá? Então, ele não gosta de ser pressionado. Torna-se uma pessoa que prefere fazer do que delegar. Então, você me manda eu fazer, eu faço, eu entrego no prazo e tá tudo certo. Agora não me peça para pedir nada para ninguém, porque eu não gosto de pedir nada para ninguém. Potencializa seus resultados com mais clareza na prioridade das tarefas e opções de abordagem opcionais, tá? Julga as pessoas por meio de habilidade para alcançar resultados concretos, a importância no ambiente. Ele estabelece soluções significativas, além também de ser um bom apaziguador, tá bom? Tá bom? Medo. Outras pessoas ou padrões de trabalho inferiores que afetam os resultados. Não seguir a rotina dele também é um grande medo, tá bom? E por último, pessoas de alto C. Elas são as pessoas que seguem as regras, tá? É muito cuidadoso, sistemático, cauteloso, preciso. Valor à equipe. Âncora da realidade. Então, quando o alto I chegar e dar aquelas ideias inovadoras e falar, vamos criar e fazer, ele vai ser a pessoa pé no chão que vai trazer fatos e dados e falar, não, não vai dar certo isso, tá? Então, ele é meio que o do contra ali do grupo. É uma pessoa mais consciente, mergulha de cabeça nas atividades, então ele é a pessoa que critica, que testa, que valida, que vai trazer a clareza para a equipe. Possíveis fraquezas. Ele impõe muitos limites, e isso pode prejudicar em alguns relacionamentos. Se perde em alguns detalhes, porque fica observando muito e às vezes pode atrasar entregas, porque é muito detalhista, muito perfeccionista. Ele é limitado por procedimentos e métodos, então ele é muito do fato, às vezes ele não tem clareza, porque ele segue muito os fatos. Ele não verbaliza seus sentimentos, então às vezes tá acontecendo alguma coisa com ele, as pessoas não conseguem observar isso, porque ele não verbaliza isso, não verbaliza que precisa de ajuda, então acaba sendo um ponto de atenção, e em debates ele costuma ceder mais do que bater o pé. Então ele escuta muito e só se de fato mexer no calo dele, do tipo, você vai precisar fazer essa fantasia aqui, e ele não concordar com aquilo, porque para ele não faz nenhum sentido, aí sim ele vai falar, olha, eu acho que isso aqui não vai dar certo. Alto C. Predominantes, o que predomina no ambiente social. Então, o alto C, ele tende a aderir diretrizes e padrões chaves, ele é uma pessoa mais diplomática, mais séria, ele é uma pessoa que
controla mais ali a precisão das entregas, ele analisa muito o desempenho de cada pessoa, de cada entrega, de forma mais crítica, tá? E ele utiliza abordagem sistemática para situações ou para certas atividades. Já o Alto C, ele também, em um ambiente, ele prefere ambientes onde as expectativas de desempenho sejam claramente definidas. Então, o que você espera de mim? Você espera isso? Então eu vou te dar isso. Não espere nada mais. Ele é muito pragmático no que ele recebe, tá? Atmosfera profissional muito reservada, oportunidade para fazer perguntas do tipo: por que a gente faz isso? Ou por que eu preciso entregar isso, tá? Ele também gosta de receber reconhecimentos de habilidades específicas e algumas realizações. Então, ele precisa receber elogios para poder produzir e engajar mais. Pontos de atenção. Essa pessoa, ela precisaria de um coach, de uma pessoa, um mentor para desenvolver ela em delegar tarefas mais importantes, aprender, né, a se desenvolver, a tomar decisões mais rápidas, chegar num consenso quanto à oposição, então não ficar batendo o pé, saber chegar num consenso onde os dois vão se beneficiar, iniciar e facilitar discussões e incentivar também o trabalho em equipe. E essa pessoa, ela precisa saber, né, se planejar melhor, cuidadosamente, programar avaliações de desempenho para si mesma, respeitar o valor de cada pessoa, bem como as realizações de cada pessoa, e saber desenvolver tolerância a conflitos. Perfis cautelosos. Albert Einstein, que é o pai da física, né, o criador ali da física, Capitão América e a Lisa, dos Simpsons. E aí eu trouxe uma frase do Albert Einstein que traduz muito o Alto C, né, esse perfil de fatos. Uma pessoa inteligente resolve um problema. Uma pessoa sábia o evita. Então tem muito essa perspectiva. E o foco em fatos, ele tem ênfase na qualidade, na organização. É um perfil cooperativo, muito sincero, focado no que é concreto e correto. Então, ele não gosta de receber coisas aleatórias, raramente gosta de receber novos desafios, tá? Características marcantes: fraqueza, receio de confiar nos demais, tá? Franqueza. Ele é muito franco e ele tem essa dificuldade de confiar no sentido tanto social quanto profissional, tá bom? Às vezes fica com o pé atrás do que está recebendo ou do que as pessoas esperam desse perfil. O objetivo, ele tem um objetivo de ter autoridade, de ter poder por meio de formas e de papéis mais formais, tá bom? Então, ele é uma pessoa mais culta, mais formal, gosta das coisas mais planejadas. Sob pressão, tende a internalizar conflitos. Então, ele é aquela pessoa que guarda muitas coisas para ele. E também, às vezes, guarda rancor. Não é aquela pessoa que vai externalizar o que está sentindo e querer resolver tudo com a pessoa. Ele vai guardar. Diferente do perfil I, que ele vai procurando pessoas para resolver, esse é um perfil mais internalizador, tá bom? Potencializa seus resultados com mais flexibilidade, aceitação dos demais, envolvimento pessoal com os demais. Julga as pessoas por meio de conteúdo intelectual. Então, se essa pessoa sabe, ok. Se ela não sabe, ela não tem nada a agregar a mim. Importância para o ambiente, oferece acompanhamento completo. Então, ele é aquele tipo de pessoa que ele vai receber uma tarefa e ele vai acompanhar ela do início, do meio e do fim, porque ele tem medo que quando chegar lá no fim e der alguma coisa errada, a culpa caia para ele. Então, é por isso que ele faz esse acompanhamento, porque ele tem esse receio de ser julgado. Trabalha individualmente em tarefas de forma determinada e em pequenos grupos. Ele não gosta de trabalhar com muitas pessoas. Ele gosta de montar equipe de alta performance, onde
vai ser trabalhado ali o que ele precisa entregar. E um medo, envolvimento com massas. Então, ele não gosta de estar com muitas pessoas. E responsabilidade de vender ideias abstratas. Então, surgiu algo, se ele não tem toda a estrutura daquele projeto ou daquilo que foi pedido, ele vai ficar muito indeciso e instável para poder apresentar um projeto, porque ele não tem a fundo o que precisa ser realizado. Aí aqui, para finalizar, eu trouxe uma atividade que a Jaque, acredito, vai levar para vocês na próxima aula, mas é muito importante para dar o início, o meio e um final lá para frente, que seria o querido Meu Eu do Futuro, né? Nesse site, vocês conseguem colocar ali todas as informações, desde da análise de SWOT, o entendimento mesmo do DISC de vocês, dos seus comportamentos hoje, quais são suas fraquezas hoje, quais são as suas oportunidades hoje, o que vocês podem melhorar hoje de desenvolvimento pessoal mesmo, o que vocês estão trabalhando e como vocês gostariam de estar daqui 5, 10 ou daqui um mês, por exemplo. E aí, no querido Eu do Futuro, vocês conseguem depois, né, colocarem ali dentro do e-mail, é um e-mail onde vocês vão preencher, e depois de um certo tempo, esse e-mail, ele é enviado para você, e você consegue ter essa leitura de tudo que você esperava e aonde você chegou. Eu acho que é muito legal. Às vezes, na correria do dia, a gente vai fazendo, e depois, no final, a gente não tem, né, quando a gente chega naquele resultado, a gente não tem nossa, mas eu fiz isso para chegar. A gente fala, nossa, eu consegui chegar e agora eu quero mais. A gente acaba perdendo ali a ponta de toda a trajetória, né, que foi importante para o nosso desenvolvimento. E a gente até poder compartilhar com outras pessoas para poder ajudar outras pessoas. E aí eu trouxe aqui uma frase final para vocês. Viva para o seu propósito e que cada dia seja inesquecível. É isso, gente, minha apresentação de hoje. Eu espero que eu tenha agregado muito aí. Eu não sei se a Jaque tem algo a mais a falar para vocês. E se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem me procurar. Mai, muito obrigada. Aqui, só para vocês terem uma ideia, Maia, qual que é o seu perfil? O meu perfil? O dominante, primeiro. O meu perfil dominante é o alto C. O alto C. Vocês conseguem observar na apresentação dela aquelas características que ela colocou como C? É muito real isso. Então, assim, Maia, muito obrigada pela apresentação. Você, mais uma vez, foi espetacular no que faz. Amo o seu trabalho, amo o jeito que você faz as coisas, como você se entrega. Explicou super bem, muito obrigada. Turma, a gente já estourou o prazo aqui em 7 minutinhos. Alguém ficou com alguma dúvida aqui que gostaria de aproveitar a Maia aqui para tirar? Eu queria tirar uma dúvida rapidinho, se não tiver problema. Pode, claro. Na verdade, eu fiquei na dúvida porque a gente tem o perfil que ele é... Ai, eu tô com a câmera desligada, né? A gente tem o perfil que ele é natural e tem o perfil que ele é adaptável. Uhum. E aí, eu fiquei na dúvida porque, tipo assim, um dos meus deu que o meu natural era, tipo, 81 e o adaptável era 25. Aí eu fiquei, tá, isso significa... Tá. Isso, o natural, ele é quem você é. Então, ele é alto, o seu deu alto. Na verdade, esse é o I. O mais alto que deu foi o D, mas o que eu perguntei é o I. O I, então, é porque ele nivela. Conforme você preenche o questionário, ele vai nivelar. Então, o alto, por exemplo, o alto D, se ele deu alto D no social, né? Então, ele é um perfil no social que ele se adaptou para que naquele ambiente, então, em alguns ambientes das questões que foram, né, respondidas nesse questionário, naquele ambiente você se molda para que seja nivelado. Então, o natural é como você é, num ambiente neutro. Então, eu sou alto C. Maiara é uma pessoa sistemática,
é uma pessoa que, se alguém perguntar alguma coisa, ela vai falar de uma forma, é assim, assado, e não tem outro jeito, eu gosto de fatos. Esse é o meu comportamento maior. No perfil social, o meu C, ele baixa, e o meu I, ele aumenta. Então, eu, no perfil social, eu quero que as pessoas gostem de mim. Isso faz questão para mim. Então, eu quero ser bem vista, eu quero que as pessoas se comuniquem comigo, eu quero ter ali um network maior, eu quero fazer novas amizades. Então, eu vou me moldar. E isso acontece, essa nivelação acontece de uma forma inconsciente. Por isso que você até fala, nossa, com os meus amigos eu sou de um jeito, com minha mãe, com meu pai, com minha tia eu sou de outro, porque ele se nivela. E pra gente é muito no inconsciente mesmo. Por isso que existe o perfil adaptado. O perfil adaptado, que sai ali no resultado final do DISC, ele é um perfil onde tem as somatórias, né? A conexão desses dois perfis, o natural e o social. E é aí que ele traz ali o seu ponto máximo de pontos de melhoria e pontos de positivos do seu perfil, do meu perfil, por exemplo, alto C, e também do meu alto I. Então, ele vai nivelar esses dois e vai trazer no resultado esses dois pontos para você. Só que aí, lá no resultado final, ele vai vir com um foco. Então, ou você é no seu perfil natural, né? Ou você é o alto D, e aí você pode trazer no seu desenvolvimento. Eu quero melhorar. Como eu sei que o meu perfil é o C, é o alto C, e eu vi que aqui tem pontos de melhoria, eu vou melhorar esse perfil, que é o meu natural, que é o que eu faço ele inconscientemente, e depois eu posso trabalhar o meu perfil adaptável, que é o que eu adapto ali para o ambiente onde eu estou, que ele pode ser nivelado também. Não é todo o ambiente que você vai ser alto I. Pode ser ter ambientes que esse alto I ele vai cair e aí entra o alto S. Então, por exemplo, eu vou visitar um hospital onde tem crianças que estão ali em tratamento de câncer, por exemplo. Lá o meu alto S ele vai subir, né? Então o S é o apoio, é a lealdade, é a escuta. Então, ele pode ser que ele nivele, tá? Então, o que você tem que levar em consideração no resultado do DISC é o seu perfil natural, que é quem você é, e o seu perfil adaptável hoje. 6 meses depois, 1 ano depois, que é quando a gente pede para refazer o teste, você pode tirar novamente e observar qual é o seu perfil adaptável hoje e se o seu perfil natural ele teve alguma alteração também, porque, como eu disse, o comportamento ele é instável e ele muda inconscientemente. Obrigado, Maia. Tem uma coisa que eu gostaria de ajudar aqui na provocação, é a seguinte coisa. A gente tem aquilo que é natural e aquilo que é adaptável. A pergunta que eu faço é: você já imaginou a quantidade de horas, de dias e de momentos que vocês têm vivido no adaptado? Porque o adaptado é algo que, por mais que é inconsciente, você está fazendo fora da sua natureza. Ou seja, você está construindo um papel para ser aceito, para entregar naquele local. Então, assim, a minha provocação sempre fica quando eu olho para o adaptado, para o relatório, e faço assim: o quanto estou forçando viver em um papel? O quanto que eu preciso viver naquele papel? Então, assim, se eu estou falando de trabalho, o quanto que eu estou vivendo nesse adaptado? Por isso que quando a gente vai fazer um processo seletivo e quando a gente está dentro da empresa, né, a gente olha para esse DISC, quando ajuda nesse processo de DISC, a gente olha para isso, o quanto natural ele consegue permanecer a maior parte do tempo. E o outro ponto também é a seguinte coisa: quanto eu estou procurando um ambiente para estudar, amigos para conviver, locais para trabalhar, quanto que aquele local permite que eu viva muito mais no meu adaptado, porque no meu natural, perdão. Porque quanto mais adaptado eu fico, mais também no final do dia eu tô com menos energia, porque eu estou forçando uma máquina a funcionar de um jeito que ela é adaptável,
mas ela não foi feita para funcionar daquele jeito. Então, é por isso que quando a mãe fala assim, ó, é inconsciente quando você não tem a ferramenta, quando você não tem o conhecimento. Quando você tem o conhecimento, você tem que estar presente e se perguntar. Opa, Lu, quando você responde nisso, você pensou em qual lugar? Em qual lugar que você está vivendo tão adaptada assim, sabe? Tem mais uma pergunta aqui. Pode abrir a Sofia. Licença. Oi, boa noite. Boa noite, amor. Sophie, não tá dando pra ouvir. Vou chegar mais perto do microfone, agora dá? Não, tá muito barulho. Você consegue escrever? Consigo. Vamos desligar o som, porque tá muito alto. Enquanto a Sophie escreve, tem alguém mais que quer fazer alguma pergunta? Sophie, mais alguém? Uma outra coisa que eu gostaria aqui de ressaltar, tem alguém aqui que não gostou do resultado que obteve, que falou assim, ai, não queria ser D e eu sou um D, saco. Ou sou um S, ai, não queria ser um S, queria ser um I. Teve alguém aqui que teve? Escreve aqui para mim no chat. Ai, não queria ser assim, queria ser assado. Patrick, qual que você é? O que você não curtiu muito no perfil que saiu? É porque quando eu fui ler depois, eu queria muito ter sido dominante, entendeu? Só que eu não sou dominante, eu sou I. Só que eu sou muito I. Eu sou I até demais. Eu sou I. Tem tanto no natural, tanto no No adaptado. adaptado. Tipo, o meu deu 99% I e 92% adaptável no I também. Aí eu fiquei tipo, tá, ele é legal, mas eu tenho muita coisa do D que eu achei que, tipo, se eu tivesse ia ser muito útil pra minha vida, entendeu? Uhum. E é legal também, né, Maia? Porque assim, ó, tá vendo que tem o ponto do você ser adaptado porque você não tem escolha, e tem o adaptável que você faz porque você quer aqueles resultados, igual a Maia falou, eu sou um S, mas no meu ambiente, por exemplo, algum outro ambiente, eu sou I, porque ela tá interessada nos resultados de um I. E tá tudo bem ser assim. A única coisa é a quantidade de tempo que a gente fica nisso. Que é o cuidado. Senão depois eu fico todo mundo aí ansioso, todo mundo, porque tá forçando muito uma máquina a funcionar de outro jeito. Alguém mais foi uma nota que queria ser outra? A Sophie não escreveu ainda, né? Ela mandou sim aqui, ó. Mandou? Então para mim não apareceu. Como fica quando em um único perfil deu um resultado alto, tanto na natural quanto no adaptável? Boa pergunta, Sophie. O que acontece? Essa pessoa, ela não faz essa alteração. Inconscientemente ou conscientemente, né? Não tem essa alteração. Então, é uma pessoa que, por exemplo, quando está num ambiente com os colegas, permanece daquele mesmo jeito. Eu sou assim e inconscientemente não altera. Porque geralmente essas alterações, elas se dão quando a gente está em algum ambiente diferente, seja social ou profissional, ou com um grupo de pessoas, seja, vou falar aqui no ambiente corporativo, quando a gente está com alta liderança, diretoria, gestores, né, líderes, a gente tende a falar e agir de uma forma diferente que quando a gente está no horário de almoço com os nossos colegas, né, onde tem essa mesclagem. Então, às vezes, Sophie, no seu perfil, no momento que você respondeu o questionário, você foi muito fiel a só um ambiente. Então, eu me vejo somente neste ambiente. Então, eu respondi tudo conforme este ambiente. E outras pessoas acabam respondendo o questionário observando, nesse ambiente eu sou assim, nessa situação eu agiria comportamentalmente desta forma. Então, por isso que tem esse nivelamento, tá bom? Carlos, você fez uma perguntinha, desistiu ou não desceu a mão aqui para mim? Não, eu tava esperando para poder falar também. Tá. O meu, ele deu um I bem alto, igual o do Patrick. O meu deu 99 influência e 95 para influência adaptável. Ou seja, um índice bem alto. Só que também deu uma estabilidade bastante alta, que deu acho que 88, né, na parte principal. E eu achei assim, eu fui ler, né, a descrição de cada coisa, que podia melhorar, e eu achei que tem características que, assim, definem totalmente
o que eu sou e o que eu faço. Algumas outras não me orgulharam tanto, tipo, porque eu concordo e eu reconheço que é ruim, e outras tipo, que eu não me identifico muito. Mas, no geral, assim, eu achei que a descrição feita, assim, nos detalhes, quando você vai lá nas páginas de baixo e vê, tipo, suas maiores, seus pontos mais fortes, eu achei muito fiel ao que realmente é. Então, eu achei bem legal. Bom, enche de orgulho, Carlos. Lê o relatório. É isso, gente. Mais alguma outra pergunta que vocês gostariam de falar? O hashtag desafio ficou aí ainda. Eu não vi resposta. A Letícia falou: pode fazer o teste de novo só para ver se mudou alguma coisa? Então, você pode fazer o teste. Mais, só um pouquinho. Aham. Nesse link que a gente mandou, não. Só daqui depois a gente tem que pedir mais acesso, porque é da Calvin, eles têm que liberar. Mas eu acho que é isso que a Mai vai falar. Pode ser feita daqui 6 meses, Mai. Mas isso vocês conseguem também fazer na internet, tá? Se vocês colocarem lá um link gratuito do Disque, vai aparecer lá de novo, tá? Só o mesmo link que não, porque a gente acordou um número de links respondidos. Quando a pessoa é bem equilibrada, o que significa? Então, não existe a pessoa bem equilibrada no perfil DISC. Todo perfil é equilibrado, né? Agora, eu entendendo essa pergunta, é quando eu acho que o gráfico ele tá muito igual, né? Até falando aqui da resposta do... Eu esqueci o nome dele, mas ele disse, foi bem, casou muito bem do que eu sou, né? E não, a gente não deve se dizer como eu sou assim, né? Porque, como eu disse, não é uma personalidade o perfil diz, que é um comportamento. Então, hoje você está com este comportamento, tá? Amanhã, ou daqui um mês, ou daqui 6 meses, você trabalha esse comportamento e ele pode mudar ou alterar, ou inconscientemente também ele pode ser alterado, tá? Então, quando a pessoa está com um gráfico equilibrado, né, com tudo com o mesmo índice, D, I, S, C, isso mostra que a pessoa, ela conseguiu equilibrar o seu comportamento. Então, ela tem um pouquinho de cada. E aí, só lá na descrição, né, comportamental a fundo, que você vai conseguir o que de cada perfil se equilibrou mais, tá? Só que ele vai te dar uma letra. Por mais que esteja equilibrado, ele vai trazer que o seu comportamento ou é D, ou é I, ou é S, ou é C. Ou ele vai falar, é alto D e I, ou é alto D e S, ele vai trazer mais de uma letra, porque deu esse equilíbrio, mas não está errado, não existe um comportamento certo ou errado. Patrick? Vocês me ouvem? Sim. Sobre o desafio, a pessoa que mais, acho que mais me bateu, assim, quando eu vi, pra mim, já que não tem como, ela é com certeza dominante, tipo, aí tudo bem, tipo, não é sobre a personalidade, é sobre a ação, mas pelo menos o que ela demonstrou pra gente até agora, você tem tido ações muito dominantes, entendeu? Acho que às vezes você pode ser um pouco de assim, mas acho que dominante foi o que mais me pegou. Quando você estava escrevendo, eu tava pensando, é a Jaque, é a Jaque, é a Jaque. E mais? Quem mais? E a Tati, a Lívia, a Lia? Nossa, a Tati pra mim foi a mais difícil. Eu ainda tô em dúvida. Entre Mas qual e qual? eu acho que a Lívia é I, a Jaque pra mim é D e I, com certeza. Que horror. Muito mais D. E eu acho que a Lia é C. Agora a Tati e a Ju eu tenho dúvida. Boa. Vamos ver se a gente consegue revelar. Mas sim, o meu é D total com I. Total. É real. Vocês acertaram. Eu vou falar o meu, então. O meu é 99 natural S. E aí, no trabalho, eu sou C mesmo. Eu tenho que organizar a bagunça.
que os outros fazem. Brincadeira. As milhões de ideias mirabolantes que um D faz. Aí ela fala, gente, é muito real isso na reunião. Eu vou dar alguma ideia, ela fala assim, tá? Como que isso vai funcionar? Como que você vai fazer uma roda de emoções na sala? Não, mas aí é só fazer isso. Aí ela... Realmente. E é uma excelente gerenciadora de projeto. Cada dominância, né, vamos dizer assim, ele puxa para algumas características, falando de trabalho, que é muito favorável. Por exemplo, a Lia faz gerenciamento de projeto. É muito fundamental que ela seja um C, porque faz aquela batida. Por exemplo, eu dou aula. É muito importante que eu tenha um jeito firme de segurar vocês, por exemplo, e de influenciar. Não, vamos, bora, não sei das quantas, sai dessa caixa. Então, é muito propício tudo isso. Quando a gente olha a Lívia, quando a gente vai para as reuniões, também, ela é uma pessoa assim, não, mas a gente não tinha que fazer esse horário, desse jeito, mas não tinha como, sabe assim, não é, Tati? Sim. Agora, conta pra gente, Tati, qual que é o seu? Eu sou alto S e I. Eu tenho os dois perfis. Então a galera conseguiu me ler aí bem também Tá vendo? das minhas atividades. Muito bem. Bom, o papo Muito tá obrigada, muito passando legal, do né, horário. gente? Vamos fazer uma foto, um registro aqui, um Vamos. print vou colocar aqui na exibição de galeria grande, para aparecer todo mundo. Um sorriso legal aí para todo mundo. Muito bem. Oi? Deixar a gente vai ficar o resto da noite aí falando dos perfis, né? Mas acho que tá na hora da gente encerrar a nossa atividade de hoje. Sim, Eu muito vou parar obrigada, aqui a Maia. gravação e queria agradecer muito. Maera, foi incrível. Obrigada a vocês todos. Eu adorei participar. E continuem. Maravilhoso. E no que precisarem, podem me chamar, né? A Jaque tem meu contato, se vocês quiserem tirar dúvidas, tá bom? Contem comigo.